Bora começar então o nosso vídeo hoje falando sobre esse assunto que é no mínimo inusitado. Muitos de vocês vão falar, ué, Guilherme, mas não tem essa possibilidade não, os amistosos já não se encerraram, né? Por que o Pedro Raul seria convocado agora na reta final? Entretanto, isso é bem verdade. Eu, na minha opinião, agora quero passar aqui um pouquinho mais para vocês, acredito que serão chances remotas do Pedro Raul ser chamado nessa Copa do Mundo em relação à convocação final. Mas aí entra um fator que neste ano de 2022, para esse Mundial dentro do Catar, a lista dos convocados finais, que eram 23 até na Copa da Rússia de 2018, passou a ser 26 para essa disputa lá no continente asiático. Então já são 3 jogadores a mais. E na pré-lista, que é divulgada daqui a pouco, já ainda neste mês de outubro, antes na Copa do Mundo de 2018, era 35 atletas e agora serão no total 55 jogadores, né, no caso chamados para essa pré-lista anteriormente, né, de divulgar esses 26 jogadores finais para a disputa do Mundial. E aí sim o Pedro Raul, eu assim não posso cravar porque eu não tô na cabeça do Tite para saber o que ele tá pensando, enfim, ou até mesmo confirmando, né, esses jogadores que serão chamados pela seleção. Mas o Pedro Raul, ele, se tivesse mais 2 vagas dentro da convocação nesses últimos amistosos, né, contra a Tunísia e também diante a seleção de Gana, certamente o Pedro Raul estaria na convocação, porque o Tite comentou bastante sobre esse assunto. E também em relação a esses jogadores, os 55, né, esses nomes da pré-lista que serão entregues à FIFA ainda nesse dia 20 ou 21 de outubro, né, ainda neste mês agora, nas próximas semanas, não precisa levar aquela consideração, por exemplo, 3 goleiros, né, que daria 11% dos jogadores dos 26 jogadores chamados da lista final. Não precisa seguir essa proporção, ou seja, se o Tite quiser chamar ali no caso mais 2 goleiros e 10 atacantes, ele pode ficar à vontade em relação a essa lista, né, dos jogadores suplentes. E como esses atletas podem ser inscritos na Copa do Mundo? Como eu falei, as chances do Pedro Raul ser convocado logo para a disputa do Mundial nessa lista final de 26 jogadores realmente são bem remotas, mas dentro dos 55 aí a gente está aumentando aí de 26 para 55, a gente vai quase que 30 jogadores a mais, né? Então o Pedro Raul, a gente pode cravar, estará sim nessa lista que não será divulgada pela CBF. Uma pena, foi até uma informação confirmada aí pelo Globo Esporte, que o técnico da seleção brasileira irá evitar, né, expor esses nomes para não ter furos ali dentro da divulgação e muito mais. Porque como essa lista é revelada antes da convocação final da Copa do Mundo, que é chamada lá no dia 7 de novembro, essa lista dos 55 atletas sai no dia 21 agora de outubro. Então, para não evitar, assim, até mesmo da mídia ficar comparando, você chama o Roberto Firmino, ou por exemplo, o Pedro, ou o Gabigol, ou o Pedro Raul. Então, assim, para evitar esse tipo de confusão, até mesmo com a própria torcida brasileira, com os próprios empresários, dos jogadores, ou jornalistas, a CBF preferiu não divulgar essa lista dos 56 jogadores, mas de fato, no final da competição ali, ou até mesmo no ano que vem, um jornalista ou outro, até mesmo a própria CBF, possivelmente irá divulgar. E assim, na Copa do Mundo do ano passado, que era 35 jogadores, apareceram ali vários atletas que, por exemplo, não tiveram muita relação com a convocação que o técnico da seleção brasileira vinha chamando. Por exemplo, os jogadores que apareceram que não foram chamados para a Copa no final, o goleiro Neto do Valência na Espanha, naquela situação, o Rafinha, lateral direito do Bayern de Munique, hoje no São Paulo, né? Dedé, zagueirão do Cruzeiro na época, Rodrigo Caio do São Paulo, o Alexandro da Juventus, que não foi chamado, o Arthur, volante do Grêmio, além disso o Maicon, pra você ver, o Maicon do Grêmio foi chamado nessa pré-lista da Copa do Mundo de 2018, de fato vinha jogando muita bola. O Rodriguinho também do Corinthians, o Juliano do Fenerbahçe, que hoje está no Corinthians, além do Lucas Paquetá, que não havia sido chamado nenhuma vez pelo técnico da seleção, o Luan, atacante do Grêmio, além também do Dudu, né, atacante do Palmeiras, que não vinha sendo recorrentemente chamado, estava nessa pré-lista de apenas 35 jogadores. Então a gente imaginando 55, como eu falei, só não posso cravar porque eu não sou o Tite, né, mas fatalmente o Pedro Raul estará também dentro dessa lista.